Como resolver o problema da criminalidade e do tráfico? Olha, eu vou dizer para vocês, o problema é muito mais complexo do que vocês podem imaginar e está muito além do nível do debate. O debate acerca dessas questões é muito superficial ainda e a coisa é muito mais complexa do que isso. A minha resposta, eu vou trazer uma visão um pouco pessimista para vocês. Que a minha resposta para como resolver o problema do tráfico e da criminalidade, eu diria que basicamente, na condição atual, é impossível. Tá? É um problema que já não tem mais volta. Talvez algumas décadas atrás teria tido como consertar. Nós já estamos agora muito defasados nessa questão. A questão já extrapolou. Eu convido vocês a fazer uma reflexão aqui um pouquinho diferente, tentando entrar por dentro da questão, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui um outro ângulo da questão, porque a visão exterior da coisa, né, nós já temos. Você liga os noticiários, polícia dando bala em bandido, os traficantes nos morros, o quadro vocês já conhecem de forma superficial. Eu convido vocês agora a entrar por dentro da coisa e a gente tentar fazer uma análise um pouquinho diferente. Eu dei aula por mais de um ano dentro de penitenciárias, aula de filosofia para detentos. E eu tive experiências assim muito enriquecedoras, muito fortes durante esses períodos em que eu estive dentro da penitenciária trabalhando com os detentos. E pude fazer o meu próprio laboratório ali, né? Eu aproveitei esse ano que eu estive trabalhando dentro das penitenciárias e fiz o meu próprio laboratório para poder extrair alguma informação ali, compreender esse universo, já que eu estava lá dentro. A princípio, assim, eu tinha medo, né? Quando eu comecei a trabalhar, as primeiras vezes que eu entrei dentro da penitenciária e entrei na sala de aula com os presos, porque eu ficava na sala com os presos, 10 presos, sem nenhuma assistência de segurança nem nada. Me colocavam lá, fechavam as portas e eu ficava literalmente eu com os detentos dentro da sala de aula. No início eu tive medo, achei qual será a reação deles, será que corro algum perigo? Mas a experiência foi bem diferente do que eu imaginava. Primeiramente o respeito que eles tinham pela figura do professor. Eles possuem os presos, né? Eles possuem um código de valores ali muito interessante que a gente às vezes não conhece. Então assim, com licença professor, obrigado professor, posso ir ao banheiro professor. Uma educação que a gente não vê com facilidade entre os adolescentes em escolas normais, né? Realmente eles tinham uma educação muito grande, um respeito muito grande pelo professor, que para o detento ali, era como uma extensão da família. Eles viam no professor uma extensão do pai e da mãe, algo que era comum antigamente, né? O professor ser uma espécie de segundo pai ou segunda mãe pro jovem. Então eles eram muito educados comigo. Outra questão muito legal é que não tinha o celular, né? Pela primeira vez eu entrei numa sala de aula onde não existiam celulares e você consegue dar uma aula do começo ao fim sem ter que pedir para guardar celular, desligar celular, essas coisas. Isso foi uma questão muito chocante para nós que vivemos essa luta contra o uso do celular dentro de sala de aula. Mas a questão é a seguinte: dos 10 presos que eu tinha ali, 9 estavam presos em função de tráfico. Um, que eu me lembre, foi preso por homicídio, essa questão, né, de homicídio, latrocínio, se não me engano. Mas a maioria, a esmagadora maioria dos presos que nós vemos por aí nas penitenciárias são presos pelo tráfico. Tráfico grande, não. Tráficozinho de esquina, de morro, de vender peteca de cocaína, de maconha, coisa pequena. Eles são pegos e presos por esses tipos de tráficos corriqueiros, o que vai lotando as penitenciárias com presos por tráfico. Não são tubarões do tráfico, não são tubarões do tráfico de entorpecentes, são moradores de favelas que praticam esse tráfico corriqueiro e acabam presos. E aí aquela história, ficam 2 anos presos, tem progressão de pena, depois já sai. E todos eles ali dentro, pelo que eu tive conhecimento, voltariam para o tráfico ou para o crime quando saíssem. Eles não têm outra
perspectiva, nem querem outra coisa. Se lhe fosse oferecido um emprego, um trabalho, eles não querem. Eles gostam da vida do crime, já é uma cultura para eles. Ali todos os que eu estive dando aula disseram: daqui eu saio, eu volto pro crime. Um aluno em especial, vou chamar ele aqui de Edu, para resguardar o nome verdadeiro do indivíduo, dentro daquele universo ali da sala de aula na penitenciária, se tornou assim um amigo. Ele era um detento muito inteligente. Ele conseguia aumentar a progressão dele através da leitura. Cada livro que ele lia, ele aumentava uma progressão. Então ele lia livros e livros. Ele adquiria um conhecimento muito além dos outros detentos por causa do interesse pela leitura, né? Então eu conseguia ter papos muito profundos com ele. E a gente discutiu muito sobre sociedade, sobre o crime, sobre corrupção, sobre violência, né? De uma forma bem sensata. E o Léo, ele dizia pra mim assim: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estuprei, eu não trabalho com o crime, na verdade. O que eu faço é negócio. Eu trabalho com business, com negócio. Tem gente que compra e vende sabonete, tem gente que compra e vende camisetas, tem gente que monta o seu negócio. Eu compro e vendo um material que a sociedade julga ser ilegal, que a sociedade criou um peso em cima daquelas substâncias e diz que eu não posso comprar e vender este produto. Então, assim, realmente, através dessa perspectiva, existe uma diferença entre o traficante e o criminoso de fato. O traficante, ele pode ter uma conduta moral normal. Inclusive o Léo, ele fazia benfeitorias dentro da comunidade dele, né? O dinheiro que era gerado pelo tráfico, ele ajudava as famílias, ajudava a criançada, comprava roupa para a criançada, comprava botijão de gás, comprava coisas. Ele ajudava a comunidade em volta. Os traficantes e pessoas que vivem nessa realidade das favelas, eles têm um código de valores morais muito bem estabelecido. Dentro da comunidade, dentro da favela, eles não permitem o roubo, eles não permitem o estupro, eles não permitem crimes hediondos ou crimes imorais mesmo. Os próprios traficantes caçam esse tipo de coisa. Dentro da comunidade, ele dizia para mim: você não vai ver estupro, você não vai ver assassinato, você não vai ver roubo, porque nós mesmos damos jeito nesse tipo de coisa. Uma coisa é business, uma coisa é comprar, vender, lucrar e fazer dinheiro. E outra coisa é o crime imoral mesmo, roubar pessoas indefesas, né? Os crimes sexuais e tal. Eles mesmos condenam esses tipos de práticas. O Léo, ele começou nessa vida como um adolescente, né? Aviãozinho, fazendo trabalhos pequenos, mas ele era muito inteligente. Ele começou a crescer dentro da máquina do tráfico e aí quando criou já mais experiência e idade, ele saía para fora do Brasil e fazia o tráfico internacional. Ele ia para fora do Brasil, trazia cargas maiores, lucrava 40, 50, 100, 200 mil reais em uma operação. Então ele fazia esses esquemas maiores. E aí ele dizia o seguinte: a sociedade é hipócrita, porque quem é a sociedade para dizer que o que eu faço é condenável? Na medida em que nós temos políticos fazendo crimes de colarinho branco, roubando bilhões, nós temos políticos corruptos roubando dinheiro de merenda, nós temos atrocidades que são feitas a nível de colarinho branco. Então, que sociedade é essa que vai dizer se eu posso ou não fazer isso ou aquilo, na medida em que essa sociedade não tem a menor moral para dizer qualquer coisa? O que acontece é que houve uma segregação tão grande, os núcleos populacionais nas favelas, né? São tantas décadas de exclusão e de rebaixamento e de, né, uma exclusão social tão violenta que aconteceu com essas comunidades, que foi criando um estigma tão forte, um trauma tão forte, geração por geração, dentro daquela miséria, daquela vida de necessidade, daquela vida de frustrações e mais frustrações, né? Que criou-se uma nova forma de ser humano ali.
E por isso que eu acho que não há solução. O tráfico, para começo de conversa, é internacional, existe uma máquina muito maior do que traficantezinho de morro. A droga não é plantada no morro, não é refinada no morro, a droga vem de fora. Existe o tráfico internacional, existem grandes monopólios. Quem está por detrás do tráfico internacional são pessoas que não é traficante de favela, são pessoas da alta sociedade que lidam com crimes de colarinho branco, o cacete e tal. Então, existe já uma máquina instalada a nível internacional que vai muito além de qualquer morro, qualquer favela ou qualquer traficante. Então, é tão poderoso o sistema, gera tanto lucro e tanto dinheiro e poder para as pessoas. Você veja lá, por exemplo, o tal do caso do Cabral, que era o governador do Rio de Janeiro, não sei, né? Que era o maior dos mandantes do crime. Ele era o político que estava por detrás de toda a falcatrua do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, os próprios políticos estão envolvidos, muitos deles. Assim, é uma máquina que já está bem constituída, bem instalada. Não há de fato como desestruturar esse sistema, e o principal, não há como restaurar a dignidade nesses grupos excluídos. Já são tantas gerações de frustração que criou-se ali uma espécie de indivíduo com um recalque, com um ódio da sociedade tão grande. Lá no alto da favela, quando você está lá em cima, que você vê a cidade lá embaixo, é uma divisão, são nós e eles. É a favela, é a nossa comunidade, e eles olham lá para baixo, veem a cidade, veem os bairros, veem a sociedade, né? São eles, é nós e eles. Existe uma divisão tão grande, um celeuma tão grande, que não há como resolver essa questão. É o tráfico internacional, é o trauma que foi gerado nessas comunidades, gerou uma nova espécie de indivíduo ali, que eles já não estão mais nem aí. Eles vão continuar, tudo isso vai continuar. Não, é uma questão que já extrapola muito o que é possível de fazer para se encontrar uma solução. É uma coisa tão complexa, com tantos viés, que eu acho quase impossível de achar uma solução para isso. O mundo teria que mudar de uma forma inteira, assim, drástica, radical. Talvez se a nossa sociedade conseguisse realmente reparar o erro que foi cometido com esses grupos excluídos socialmente, né, com as favelas, se realmente a sociedade mostrasse que nós nos arrependemos ou que nós queremos consertar, e a comunidade das favelas entendesse que de fato é sério, talvez houvesse uma chance, mas não vai, porque não há de fato interesse. Então, se você for ver, na verdade, todos aqueles presos ali, nenhum deles matou, estuprou, roubou. Eles foram presos por estar comercializando substâncias que, segundo a sociedade, são ilegais. Quantas pessoas, quantos filhos de família aí já não tiveram suas vidas destruídas por causa da droga, né? Então o traficante vende a droga para o adolescente, destrói a vida do adolescente. Sim, mas tá aí o cigarro, então. Quantas famílias não foram destruídas pela indústria do cigarro? Quantas famílias não foram destruídas pelo vício no álcool e são legalizadas, incentivadas? Então nós temos uma sociedade hipócrita que condena o tráfico porque leva as pessoas ao vício e destrói famílias, mas incentiva o álcool e o cigarro, que destrói famílias e a vida das pessoas também. Então o Leonardo, ele me falava todas essas hipocrisias que estão por detrás das coisas, e que ele já não tem mais saco, a comunidade na favela já não está nem mais aí. Eles já criaram a estrutura deles, eles já têm o modus operandi deles, e não vai ser um ou outro que vai mudar isso. A questão é muito mais complexa do que as medidas que nós temos atualmente para resolver a questão. Para finalizar esse vídeo, eu vou ler para vocês um textinho que foi escrito por Fernandinho Beiramar, aonde ele fala um pouco sobre isso que eu estou falando para vocês, né? O novo ser humano que foi criado ali dentro, as aberrações que a nossa sociedade criou através dessa exclusão social, através dessa frustração que foi gerada nessas pessoas durante gerações e gerações. O próprio Fernandinho Beiramar fez algumas declarações muito interessantes que eu vou ler para fechar esse vídeo. E ele diz assim, estamos todos no inferno, não há solução, pois não conhecemos nem o problema. O Globo pergunta para ele, você é do PCC? Ele responde, mais que isso, eu sou um sinal de novos tempos.
Eu era pobre e invisível. Vocês nunca me olharam durante décadas. E antigamente era mole resolver os problemas da miséria. O diagnóstico era óbvio: migração rural, desnível de renda, poucas favelas, ralas, periferias. A solução é que nunca vinha. O que fizeram? Nada. O governo federal alguma vez alocou uma verba para nós? Nós só aparecíamos nos desabamentos no morro ou nas músicas românticas sobre a beleza dos morros ao amanhecer, essas coisas. Agora estamos ricos com a multinacional do pó e vocês estão morrendo de medo. Nós somos o início tardio de vossa consciência social, viu? Sou culto, leio Dante na prisão. Muito parecido com o detento que eu dei aula. Aí o Globo pergunta: mas a solução seria... Solução? Não há solução, cara. A própria ideia de solução já é um erro. Já olhou o tamanho das 560 favelas do Rio? Já andou de helicóptero por cima da periferia de São Paulo? Solução como? Só viria com muitos bilhões de dólares gastos organizadamente, com um governante de alto nível, uma imensa vontade política, crescimento econômico, revolução na educação, urbanização geral, e tudo teria de ser sobre a batuta quase que de uma tirania esclarecida, que pulasse por cima da paralisia burocrática secular, que passasse por cima do legislativo cúmplice. Ou você acha que os 287 sanguessugas vão agir? Se bobear, vão roubar até o PCC. E do judiciário, que impede punições? Teria de haver uma reforma radical do processo penal do país. Teria de haver comunicação e inteligência entre policiais municipais, estaduais e federais. Nós fazemos até conference calls entre presídios. E tudo isso custaria bilhões de dólares e implicaria numa mudança psicossocial profunda na estrutura política do país. Ou seja, é impossível, não há solução. Aí o Globo pergunta: você não tem medo de morrer? Vocês é que têm medo de morrer. Eu não. Aliás, aqui na cadeia, vocês não podem entrar e me matar. Mas eu posso mandar matar vocês lá fora. Nós somos homens-bomba. Na favela tem 100 mil homens-bomba. Estamos no centro do insolúvel mesmo. Vocês no bem e eu no mal. E, no meio, a fronteira da morte. A única fronteira. Já somos uma outra espécie. Já somos outros bichos, diferentes de vocês. A morte para vocês é um drama cristão numa cama, no ataque de coração. A morte para nós é o presunto diário, desovado numa vala. Vocês intelectuais não falavam em luta de classes? Em seja marginal, seja herói? Pois é, chegamos, somos nós. Haha, vocês nunca esperavam esses guerreiros do pó, né? Eu sou inteligente, eu leio, li 3.000 livros e leio Dante. Mas meus soldados todos são estranhas anomalias do desenvolvimento torto desse país. Não há mais proletários, ou infelizes, ou explorados. Há uma terceira coisa crescendo aí fora, cultivado na lama, se educando no absoluto analfabetismo, se diplomando nas cadeias, como um monstro alien escondido nas brechas da cidade. Já surgiu uma nova linguagem. Vocês não ouvem as gravações feitas, com autorização da justiça? Pois é outra língua. Estamos diante de uma espécie de pós-miséria. Isso, a pós-miséria gera uma nova cultura assassina, ajudada pela tecnologia, satélites, celulares, internet, armas modernas. É a merda com chips, com megabytes. Meus comandados são uma mutação de espécie social, são fungos de um grande erro sujo. O Globo pergunta: o que mudou nas periferias? Grana. A gente hoje tem. Vocês acham que quem tem 40 milhões como o Beira-Mar não manda? Com 40 milhões, a prisão é um hotel, um escritório. Qual a polícia que vai queimar essa mina de ouro, tá ligado? Nós somos uma empresa moderna, rica. Se funcionário vacila, é despedido e jogado no micro-ondas. Vocês são um estado quebrado, dominado por incompetentes. Nós temos métodos ágeis de gestão. Vocês são lentos e burocráticos. Nós lutamos em terreno próprio. Vocês em terra estranha. Nós não tememos a morte. Vocês morrem de medo. Nós somos bem armados. Vocês vão de 3/8. Nós estamos no ataque. Vocês na defesa. Vocês têm mania de humanismo. Nós somos cruéis, sem piedade. Vocês nos transformaram em superstars do crime. Nós fazemos vocês de palhaços. Nós somos ajudados pela população das favelas, por medo ou por amor. Vocês são odiados. Vocês são regionais, provincianos.
Nossas armas e produtos vêm de fora, somos globais. Nós não esquecemos de vocês, são nossos fregueses. Vocês nos esquecem assim que passa o surto de violência. O Globo pergunta, mas o que devemos fazer? Vou dar um toque, mesmo contra mim. Peguem os barões do pó, tem deputado, senador, tem generais, tem até ex-presidentes do Paraguai nas paradas da cocaína e armas. Mas quem vai fazer isso? O exército? Com que grana? Não tem dinheiro nem para o rancho dos recrutas. O país está quebrado, sustentando um estado morto a juros de 20% ao ano. E assim ele encerra aqui esse texto. Então é isso que eu estava falando, gente. O problema é muito mais complexo e devido o adiantar da coisa, a coisa já está muito mais adiantada do que se fosse para resolver, teria que ter sido resolvida há muito tempo atrás. Agora já é um problema quase insolúvel. Eu vou me despedindo aqui. Um abraço.